Você ouve agora, na Virtua Rádio Web, Sala de Leitura. Um ponto de encontro com os talentos da nossa literatura. Produção e edição, Rafael Augusto Machado. Entrevistada de hoje, Ela Feiti. Viva a sua essência, eu sou o jornalista Rafael Augusto Machado. Nós estamos de volta com o Sala de Leitura, o primeiro do ano de 2021. E nós vamos conversar hoje com um grande talento da literatura local, que a gente teve o prazer de conhecer no finalzinho do ano passado. Ela que está entre os destaques na Amazon com os livros dela. Estou falando da Ela Feiti. Pronunciei certo? Sim. Certo, né? Vamos conversar com a Ela Feiti, ela que escreve um estilo erótico e que me surpreendeu positivamente quando eu li e editei o livro, porque ela tem uma maneira de lidar e um talento muito legal com a criação e a construção da história, de maneira a botar bastante suspense, bastante reviravoltas na história, envolve bastante o leitor. Então nós vamos conversar bastante com ela hoje, vamos falar um pouco sobre a obra dela, sobre os planos, os projetos, e vou pedir então ela para tu começar te apresentando, falar um pouquinho de ti, sobre o teu trabalho com a escrita. Apresente-se aí para nós. Então, pessoal, eu sou Ela Feiti, eu tenho 30 anos, eu sou de Caxias. Eu escrevo romances eróticos, mais estilo hot, dark romance, que tem um apelo erótico, mas também tem uma história assim um pouco mais, né, eu diria adulta, assim, história um pouco mais pesada, assim, mais 18. Eu comecei a escrever esses meus livros em 2019, mas eu acho que durante a pandemia eu tive mais tempo assim para alavancar eles, e foi uma coisa que me fez bem, porque funciona como uma terapia, assim, um momento de purga, né? Eu poder escrever assim. Define para nós dark romance. O dark romance, ele envolve personagens imperfeitos. Tu não vai achar assim um herói que ele faz coisas sempre corretas. Ele vai fazer coisas que às vezes tu desaprova. No caso, eu usei mais na mocinha isso, eu acredito. Assim. É legal um pouco para fugir do previsível, né? Sair daquela coisa, daquele senso comum e trabalhar um lado mais humano de cada personagem. Isso. Eu acredito que ninguém é perfeito, então eu gosto de tratar desse jeito. Assim. Legal, dá para dar um caráter mais natural a cada personagem, né? Me diga uma coisa, tu falou um pouquinho sobre quando tu começou a escrever, o que te inspirou? É bem recente, então, esse teu trabalho com a escrita, né? E o que te inspirou a desenvolver isso? Na questão dos livros, assim, autorais, é recente. Mas eu acho que eu escrevo desde muito nova, assim, desde que eu aprendi a escrever, eu gosto de escrever. Quando eu tinha uns 11 anos, por aí, eu escrevia fanfic de anime japonês. Eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Naquela época não se falava nisso. Não tinha muito essa coisa de internet, rede social, né? Hoje em dia eu sei que tem uma comunidade muito grande que escreve e lê muito fanfic. Tem o Wattpad, tem blogs, pessoas que gostam muito de ler esse gênero. Mas só adulta que eu tive, assim, uma ideia original e daí eu quis botar no papel. Essa tua fase das fanfics com o conteúdo japonês ali foi quando tua adolescência? Te pergunto isso porque dá para perceber uma onda até hoje ainda. A minha filha está com 11, mas a geração dela é bem adiantada já e ela tem uma cabeça de 13, 15, assim, e ela tá fissurada em tudo que é conteúdo japonês e chinês. Então, por isso me remeteu a, de repente, ser uma história da tua adolescência. Nós vamos tocar no assunto de fanfic um pouco mais para frente, que eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor para o pessoal que não está muito familiarizado com o termo. O que eu queria te perguntar agora é o seguinte, numa entrevista que tu deu para a gente, que está publicada no nosso site, tu comentou que para que um livro te chame a atenção, é necessário que ele tenha romance entre os personagens. Como que tu trabalha essa questão nos teus livros? Todos os teus livros têm romance? Aproveita e já fala quais são todos os que tu já escreveu até agora.
Eu acredito que às vezes o livro tem uma história boa de ação, mas o romance não tá ali, e isso deixa meio vazio de sentimentos, assim. Eu gosto de trabalhar emoção, drama. Então eu gosto de mesclar uma história assim com ação e também com romance para dar uma esquentada. Tu pediu que livros que eu escrevi até agora, é isso? Isso. Eu escrevi a trilogia Incondicional, são 3 livros, por enquanto, pode ser que venha mais, e o romance Doutor Bene, que daí ele é um pouquinho mais leve que o Incondicional, mas ainda é hot, ainda tem um pouco de violência também. Uhum. Esses 4 são os lançados, mas tu tem alguma coisa na gaveta para sair? Tenho, eu estou escrevendo mais 2, eu estou escrevendo um que seria uma continuação, digamos assim, do Incondicional, mas com outros personagens da história, e mais um outro romance paralelo, que daí seria uma história única, que eu vou trabalhar mais a questão do homem como figura submissa. Show de bola. Ainda sob o gancho do romance, me chamou a atenção no Incondicional Algemas, que é o que tu lançaste com a gente recentemente, a maneira como tu explorou o conceito de romance na cabeça da Audrey, que é a personagem principal, porque às vezes ela parece transparecer vontade de realmente viver um romance com diferentes personagens, outras horas ela parece que só quer satisfazer os desejos sexuais, desejos carnais dela. Isso foi intencional ou se desenvolveu naturalmente conforme a personagem foi desenvolvendo a história? Foi intencional. Eu quis criar uma personagem assim fora do clichê. Uhum. Eu noto assim muito nos romances eróticos que a figura feminina ela é um pouco pacata, ela tem muito assim demonstra muita vergonha de viver a sexualidade dela. Então eu quis sair um pouquinho disso assim. E eu não sei, é uma questão assim para refletir, né, no Incondicional 1, o comportamento dela também. Às vezes pode ser mesmo um desejo carnal, mas às vezes também não é muito saudável o que ela faz. E isso é intencional também, uma questão para o leitor pensar. Aproveitando que a gente tocou no assunto da Audrey, situa pessoal que ainda não conhece a obra e até para despertar essa vontade neles, conta um pouquinho sobre a Audrey, sobre o Bruce e sobre a história. Então, a Audrey, ela tem 21 anos, ela é uma pessoa que ela praticamente não tem família, ela teve que se virar sozinha, e o Bruce é um homem bem mais velho, então muito do livro é da dinâmica de como eles se relacionam. Tem a questão da idade, né, dela ser mais imatura pela idade, mas também dela ser mais imatura por causa de alguns traumas que ela carrega. E, então, às vezes, eles entram em alguns impasses, assim. E ele também não é uma pessoa perfeita, ele comete alguns erros. E a questão do livro, dessa relação deles ser assim, é para te deixar, às vezes, com raiva, às vezes tu gostar, às vezes tu ficar com pena, te causar emoções. Uhum. Agora que eu queria entrar na questão da fanfic. Explica direitinho para quem não está familiarizado com o termo, o que é uma fanfic, e tu falando antes do que tu tem engavetado, eu fiquei pensando, bah, de certa forma parece que ela vai fazer uma fanfic dela mesma. Explica para o pessoal o que é uma fanfic. Até é interessante a gente destacar que o fan é com A, que é de fã, de fanático, de pessoa que gosta. Porque eu ouvindo a palavra, me lembra, eu penso em fã com U, que é engraçado, divertido, mas nesse sentido é fã de fã mesmo, né? Isso, é de fã. É quando fãs escrevem histórias que têm a ver com histórias que já existem ou com personagens que já existem. Tipo, pegar o Harry Potter e criar um universo paralelo com aqueles personagens, digamos. Mas aí os personagens são os mesmos sempre ou não necessariamente? Ou até melhor que não sejam os mesmos? Como é que funciona isso? Ou não tem uma regra? Eu acredito que a fanfic mesmo, ela envolve coisas que já existem. Uhum. Tipo, pega lá o Harry Potter, mas daí tu escreve que ele faz outras coisas, ou que ele é de outro jeito. Mas ainda é Harry Potter, digamos. Se eu quisesse fazer uma fanfic do Incondicional Algemas, eu posso pegar a Audrey e fazer ela num perfil totalmente diferente, e o Bruce totalmente diferente, e uma história em que os dois não têm um romance, por exemplo. Isso seria uma fanfic. Uhum.
ou que eles têm outros tipos de comportamento, que eles agem diferente. Tu cria um universo paralelo. Legal, bem legal esse tema. Tu acha que as tuas obras abrem espaço, pegando ainda o mesmo gancho, para a produção de fanfics? Se tu fosse escrever uma fanfic de Incondicional Algemas, o que tu escreveria? Aí voltamos àquela questão que eu pensei que talvez fosse uma própria fanfic tua. Se tu fosse fazer uma variação dessa obra, como é que tu desenvolveria ela? Chegou a pensar nisso? Eu acho que na questão de criar outras alternativas para os desfechos que acontecem ali. Por exemplo, a Audrey, depois que ela sofre um episódio de violência, ela tem um determinado comportamento, ela poderia, de repente, ter outro. Ou então, poderia se pegar outros personagens que não foram tão abordados e explorar mais esses personagens na história, né? Para dar um spoilerzinho nesse sentido, os outros livros da trilogia vão entrar mais profundamente em alguns personagens do Algemas? Vão sim. Nós vamos ter muito mais do Oliver, que aparece no Incondicional 1, dos assistentes também que aparecem da empresa, do Carter, da Leslie. Vão ter alguns personagens novos, mas eles ainda vão ser mais coadjuvantes, assim. Eu ainda vou explorar bastante esses que a gente já conhece no 1. Legal. Tu já assistiu uma série chamada Os 4.400? Acho que não, como é que é? Eu te pergunto isso porque ela me lembrou muito o ambiente, a ambientação que eu fiz na mente como leitor do Incondicional Algemas, porque, na verdade, a história em si não tem nada a ver, mas os bastidores dela lembram bastante, porque os bastidores acontecem numa agência, é tipo uma agência do FBI, mas tem outro nome na série, para não citar o FBI diretamente, e aí dentro dessa agência tem os assistentes que acabam, tem um dos assistentes que se apaixona por uma das agentes principais da série, mas a série gira em torno de 4.400 pessoas que foram abduzidas e depois eles voltaram. Assisti há muito tempo atrás, sim, agora eu me lembrei. Eu assisti também há anos, agora eu tô assistindo de novo porque eu gostei muito. E aí essa ambientação, tu falou de assistentes, me lembrou isso, me lembrou essa imersão no meio policial, do envolvimento profissional, a mistura do profissional com o pessoal. O que me chamou bastante a atenção no Incondicional Algemas também. O Oliver, que tu citou que vai entrar um pouco mais nele na sequência da trilogia, foi um dos que mais me marcou nesse sentido, e de certa forma era uma curiosidade que eu tinha também, se com ele ia parar por aí ou se ia desenvolver mais alguma coisa. Mas além dele, tem outros personagens também que tu vai entrar mais a fundo neles, então, na continuidade. Sim, eu vou entrar muito a fundo na questão da família do Bruce ainda e do Oliver também. O Oliver vai ser um protagonista. Legal. Deixa eu seguir aqui a minha sequência. O fato do relacionamento do casal sair do quarto, eu gostei dessa expressão que tu usou, sair do quarto em muitos momentos do livro deu uma versatilidade bem interessante para a obra. Essas saídas do quarto brotaram naturalmente da tua mente durante o processo criativo ou tu te baseou em histórias que tu ouviu falar? Eu te pergunto isso porque é o tipo de livro que eu, pelo menos, lendo, fiquei pensando, vivendo uma situação ali que os dois personagens viveram, eu lembrava, alguém me contou que fez isso, alguém me contou que fez aquilo. Aconteceu isso de tu ter lembrado de histórias que chegaram ao teu conhecimento e te inspiraram, assim, tipo, uma amiga me disse que como é que é o nome do lugar? Que tem não é curral, é uma cena que tem num lugar onde eles deixam cavalos, um estábulo, um celeiro, acho que era celeiro. Daí eu fiquei pensando, será que alguém contou pra ela que já transou num celeiro, alguma coisa assim? Teve algum caso, assim, uma história que te inspirou pra fazer essa saída do quarto e sair desse convencional também? Ou veio tudo naturalmente conforme tu ia criando? Não, foi mais assim de escutar fantasias, assim, que circulam na mente das pessoas, mas que aconteceu mesmo coisas assim, não. Ah, tá. Não, eu fiquei curioso porque às vezes são histórias que a gente acaba ouvindo ou às vezes acaba até vivenciando e acaba servindo como inspiração também.
Algum personagem foi criado pensando em pessoas que tu conheceu no mundo real? Alguém te inspirou, assim, em termos de personalidade, em termos de jeito de ser, de coisas que falava, de coisas que fazia, que tu botou em algum personagem? Na questão da Audrey, eu já conheci meninas que agem como ela, assim, na questão da sexualidade. Uhum. Ninguém específico, assim, que eu tenha pegado a personalidade e colocado ali, mas na questão do comportamento mesmo. Quando tu escreveu o Incondicional Algemas, tu tava com que idade? 29, 28, 29? É 28. Não, eu te pergunto isso porque o que eu queria te perguntar é que, assim, a Audrey tem 21, né? Ah, o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção lendo é como tu retratou de forma rica e detalhada e bem legal esse universo do começo da vida adulta, dessa geração ali entre 20, 21, 22, 23. A minha pergunta para ti era assim, de onde veio a inspiração para tu descrever esse mundo? Se tu te inspirou em coisas que tu viveu ou se tu conheceu gente um pouco mais nova que te contava histórias e tu conseguiu te ambientar nesse mundo, porque é um cenário que muda muito rápido também, né? Os estilos de vida, as tendências, as músicas, os bares, tudo muda muito, muito rápido de uma geração para outra. De onde veio essa tua inspiração para descrever isso no livro? Eu estudei psicologia, né? Então eu me foquei assim em como que seria alguém que viveu as coisas que ela viveu, como que essa pessoa agiria. Uhum. Mas na questão assim da personalidade dela, ou como ela lida com os traumas dela, a questão assim mais divertida do livro, que é ela com os amigos, ela com uma banda, ela nos bares, eu acredito que daí eu possa ter vivido alguma coisa assim, que eu tenha me inspirado, sim, alguma festa, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas de resto não vivi nada do que ela viveu, assim, foi bem de ficção mesmo. Show de bola. O que tu pode sinalizar de dicas sobre a continuação da história? O que deve acontecer entre o Bruce e a Audrey? E aí eu já aproveito para tirar a minha própria curiosidade também. Além de entrar mais a fundo em alguns personagens que já estão no primeiro livro, entrarão personagens novos? O Bruce e a Audrey, eles ainda vão brigar bastante, mas eles ainda vão se amar, eles vão viver uma relação assim de altos e baixos. Vai ter um personagem que já foi citado, que está no livro 1, que vai estar balançando a relação deles. Uhum. E O legal é que fazendo isso tu mantém aquela instabilidade que já está no primeiro livro e foge do clichê também, foge do lugar comum, porque Isso. tu vai lendo e tu sabe que a qualquer momento eles podem ter uma briga e podem ficar um tempo afastados, tu não sabe se eles vão voltar ou não, isso aí é legal porque tu mantém essa dinâmica, isso aí é legal. E vão entrar novos personagens, além de tu se aprofundar nos que já estão no primeiro? Bom, vão entrar pessoas da família deles, que eu vou aprofundar um pouquinho mais. Isso é uma coisa legal porque é um gancho para quem já leu o primeiro como eu li, é um gancho interessante tu ir por esse sentido, porque vai de certa forma explicar bastante coisa também da conduta do Bruce, do psicológico dele, da personalidade dele, né? Tu tinha essa proposta mesmo, entrando com esses personagens assim também. Isso, eu vou dar respostas para tudo que está acontecendo no primeiro, eu vou dar respostas. Que legal, porque fica bastante coisa no ar. Não vamos Deixa. entrar muito profundamente para não dar muito spoiler, mas ficou bastante coisa no ar e é legal saber que a partir do segundo essas coisas vão se repetindo. Como é que foi o desenvolvimento da trilogia? Tu escreveu em sequência os três? Ou tu primeiro finalizou sentou e disse, bah, a história aconteceu isso e tal, agora na próxima eu vou fazer aquilo? Ou tu pegou e o processo fluiu naturalmente e já saíram os três? Foi natural. Assim, às vezes no meio do processo eu partia para um capítulo lá do final só e depois voltava. Uhum. Mas foi em sequência. Primeiro eu terminei o primeiro, depois o segundo e daí o terceiro.
E daí eu pensei que eu ia terminar no terceiro, só que eu deixei ainda um gancho no terceiro. Que legal. E a ideia seria, com esse gancho, tu de repente fazer um quarto ou já partiria para aqueles engavetados que tu falou antes, que seguem o mesmo estilo? Eu pretendo continuar, tem gente me pedindo. Eu tinha parado um tempo e daí o pessoal começou a me pedir, daí eu me animei e eu vou continuar. Que legal. Vai sair. Eu citei lá no começo, ainda na tua apresentação, o fato de tu ter bastante downloads, o pessoal baixando bastante lá na Amazon. Como é que tá o teu desempenho lá? Qual foi o que foi bastante baixado? Conta para nós, tu ficou nas primeiras posições, né, esses dias. Como é que tá esse trabalho por lá? Isso, eu fiz bastante sucesso com o Dr. Benio, foram 3.000 baixados. Eu não sei se por ser um livro único, daí o pessoal lê mais rápido, ou se porque fala de um médico, daí tem a questão do fetiche ali. Uhum. E do incondicional, eu tive um problema no começo, o Amazon bloqueou a primeira vez que eu botei incondicional 1, não sei se foi uma censura, o que aconteceu. Uhum. Daí eu coloquei de novo e agora tá bombando, tá ali, tem bastante gente lendo. De vez em quando eu fico entre os 100 mais lidos, tá tendo leitura. O pessoal tá gostando, estão me dando feedback. Às vezes não aparece avaliação ali no Amazon, porque eles têm bastante burocracia assim para colocar avaliação, mas o pessoal me procura no Instagram e vem contar que gostou e que quer mais novidades. Uhum. Que bom. E o Incondicional Algemas está disponível também na versão impressa, que tu lançaste Isso. com a gente. Faz um convite para o pessoal aproveitar e pegar a edição impressa também, que ficou bonita pra caramba, né? Graficamente ela ficou bem bonita também. Ficou muito legal, é um livro bem bom de ler. Ele tem 400 páginas, mas todo mundo diz que lê em um pulo, assim, 2, 3 dias lê, porque é uma história bem dinâmica. E eu acho melhor ler em papel ainda, né? Tu tá ali com o livro, isso é um livro que tu gosta, tu ter guardado. Então, comprei o livro, pessoal, vocês vão gostar. Eu particularmente, obviamente, sou suspeito para falar, mas também prefiro o livro físico. Mas eu penso que, assim, o teu sucesso que tu tá fazendo no meio digital é só um incentivo a mais para tu saber que no físico, no livro físico, tu também vai ter essa boa receptividade. Porque, que nem tu falou, apesar de ser um livro de 400 páginas, o pessoal lê rápido porque é uma história que flui muito rápido e ela te prende. Tu acaba um capítulo deixando um gancho pro outro e tu fica querendo saber o que vai acontecer. De repente volta algum personagem lá de trás da história e aí tu relembra tudo. Então acho que a tendência é que no físico também o retorno seja bem bom. Queria te questionar sobre o seguinte, como que tem sido o feedback dos leitores quanto ao que eles acharam do livro e como a história influenciou eles. Eu te pergunto isso porque, conversando nesses 7 anos trabalhando com a editora, conversando com as pessoas, uma coisa que me chama a atenção é como os livros influenciam eles no sentido do modo de agir, do modo de pensar, do modo de ver o mundo, ou como elas se identificam com os personagens, com as histórias. Teve casos assim de pessoas que chegaram para ti e disseram: eu gostei muito porque me identifiquei com tal personagem, eu me identifiquei com tal situação. Como é que foi esse retorno dos leitores nesse sentido? Teve uma pessoa que me falou que se identificou com o Bruce, por se relacionar com mulheres mais jovens. Uhum. E tem toda a questão do preconceito da sociedade, né? Ali eu tento fazer com que eles, mesmo com a diferença da idade, os impasses que eles têm, no final não faz diferença a idade, né? Uhum. O que importa é que eles gostem de estar juntos, né? Isso é até uma coisa que eu já tinha conversado contigo, né? Que eu achei muito legal isso aí também, porque é um dos tabus que tu mexe na história, com os quais tu mexe e o que tu menciona. Aí tem outras coisas que eu vou deixar a cargo do público ler depois, mas o legal é tu entrar nessas polêmicas, essa foi uma delas. E creio que essa é uma das coisas que vai puxar bastante a atenção, principalmente dos homens. Então é legal que tu sai do clichê, que nem aquela questão do sair do quarto que a gente comentou antes. O legal das tuas obras são essas
essas coisas de sair da mesmice. Eu queria que tu falasse um pouquinho, já que tu citou o sucesso dele antes, que tu falasse um pouco do Dr. Bene, como é a história, tu falou da questão de envolver um médico ali também, aí já entra a questão do fetiche pela figura masculina do médico e tudo mais. Mas conta um pouquinho mais da história para nós dele. Também se trata de uma relação de um homem um pouco mais velho, não é tanta diferença de idade, e com uma moça mais jovem. Eu diria que ela é, assim, bem mimada, ela vai te causar algumas emoções. Tem gente que me diz que fiquei com raiva dela, mas também que ficaram com raiva dele. Eles têm uma relação, assim, de gato e rato. Eles são meio que obrigados a conviver. E no final... Não, sem final, né? Daí eu vou dar spoiler. Uhum. Mas daí tu vai descobrindo por que eles são assim. E é um romance que fica mais centrado no casal, daí não tem toda aquela ação que nem no Condicional. Uhum. Como é que o pessoal pode te encontrar por lá para conhecer essas publicações que já estão na Amazon aí? Porque no site da editora, até vou deixar os links depois, mas o pessoal te acha mais fácil, mas lá na Amazon, até para ter acesso às outras obras, como o pessoal consegue te encontrar por lá? Pode me encontrar como Ela Fate, ou então ir no meu Instagram, que é I am Ela Fate, e eu tenho todos os links ali, daí para baixar os livros. E também para comprar o livro físico. Show de bola, dá para pegar por lá também. Sim. Mas vamos incentivar que o pessoal pegue pelo site da editora, tá? Isso aí. Pelo menos o primeiro. Eu queria te perguntar também o seguinte, que recados ou conselhos tu deixa para quem está pensando em escrever, ou quem já tem alguma coisa escrita, mas está engavetada, até baseado na tua experiência, na satisfação que tu está tendo, né, com esse reconhecimento, que conselhos e recados tu deixa para o pessoal que está começando a produzir literatura? Acho que a primeira coisa é que tu tem que escrever para ti, tu tem que gostar daquilo que tu está escrevendo, não pode ser uma coisa maçante. Tem que ser bom para ti, como uma terapia mesmo. E se resolver publicar, tem que ter bem ciente que é um caminho bem longo e não pensar no final dele, eu quero fazer sucesso, ser rica, isso, aquilo. Acho que tem que aproveitar o processo. Eu tenho me focado em ficar feliz, assim, cada vez que alguém me diz que gostou do livro, cada coisinha boa que acontece, assim, eu tento... me focar nisso, não adianta pensar no final, a gente tem que aproveitar o processo tem que ser divertido, se não for, não vale a pena, assim, prosseguir. Na verdade, são esses pequenos momentos que fazem tudo valer a pena, né? Esse reconhecimento, esses pequenos fatos que acabam te incentivando para continuar também depois. Com certeza. Teus planos para o médio e longo prazo agora? Seguir a sequência do Incondicional ou já investir no Dr. Bene também? Eu pretendo escrever outros, assim, que envolvam esse fetiche médico, mas o Dr. Bene acabou. Incondicional ainda vai ter mais um. E, eu não quero parar de escrever, eu tenho muitas ideias, assim. No futuro, vocês ainda vão ouvir falar de mim. Que bom, que bom. Ela, te agradeço pela tua receptividade, gostei muito da conversa. É pena que está terminando o nosso tempo aqui. Te agradecer, então, novamente, te parabenizar pelo teu talento e te dizer, como eu já te disse pessoalmente também, para tu não esquecer de nós, porque nós ainda somos pequenos, mas logo, logo alguma editora peixe grande vai te levar de nós. Mas lembre sempre da gente, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Siga firme, siga forte aí, que tu tem um bom caminho pela frente ainda. Obrigadão por tudo, viu? Obrigada a você, obrigada pelo apoio. Valeu, tá? Você ouviu mais uma edição do programa Sala de Leitura, na Virtua Rádio Web, única rádio de uma editora em todo o Brasil, a editora Virtua. O programa teve produção e edição de Rafael Augusto Machado. Agradecemos pela sua companhia. Viva a sua essência!